Pronto. Agora eu vou colocar a mesa, compartilhando a mesa com você, com a gente, para você ir acompanhando. E você está com a sua mesa aí, certo? Sim, tá aqui. Dá para você ver? Espera que eu estou tentando abrir aqui. Deixa eu abrir, deixa eu diminuir um pouquinho a nós. Pronto. Tá, tô vendo sim. Tô vendo Tá. você, tá? Então, aqui. Vai usar a apostila? Também tem. Na apostila é para você estudar individualmente. A apostila você vai Ah, usar, tá. estudar individualmente e vai usar depois para fazer a mesa, que não dá para Claro. fazer sem a apostila, tá? Sim, porque tem as ferramentas, tá? Então, a apostila, a gente sempre vai estar sendo utilizada. Deixa eu colocar o ventilador mais perto aqui de mim, porque eu estou cozinhando aqui. Imagino. A Jaqueline me falou que tá 35, 38 em São Paulo. Falei, nossa, em Santo André? Está muito calor hoje. Hoje a coisa está na pegada, com dois ventiladores dando conta hoje. Pronto, temos dois ventiladores hoje. Tinha dado uma melhorada porque já estava ventando, mas parou de ventar e aí não. Hum, Tá. Bem, então, você vê eu com o comando aqui, com a setinha? sim, Vê, né? sim. Ótimo. Numa janelinha menor, sim. Isso, então é isso mesmo. Então, se você está vendo, está indo para a gravação. Então, vamos lá. Na semana passada, nós fizemos a explicação daqui, que é onde nós mantemos a energia, a energia da, da mesa, que é a energia da grande fraternidade branca. Falamos do decágono, que é onde nós mantemos o nosso dedo, qualquer um dos nossos dedos, tá? Ou indicador, ou o dedo médio, pode ser o dedão, o dedinho, qualquer um dos dedos, mas depois que abrimos a mesa e fazemos o decreto da mesa de abertura, nós não podemos tirar o dedo daqui, porque este dedo, no decágono, é onde nós temos a proteção da fraternidade, da mesa e de Arcanjo Miguel. Temos o centro da mesa, que é aonde nós estaremos sempre com o pêndulo emanando a energia, e é onde nós estaremos sempre com o pêndulo trabalhando. No centro, nós temos o que nós representamos com a grande fraternidade branca, que seria o eu sou, né? Que o eu sou é o tudo. Nós temos o gráfico que aqui nessas setinhas, tá? Eu vou ir falando Não consigo ver, Rô. a Peraí, setinha deixa eu ver se eu faço maior. Ah, tá. aqui, Tá, tá tá, vendo? tô vendo agora. Tá. E na radiestesia, nós chamamos de gráfico desimpregnador, tá? Sim. E que são essas setinhas? Aqui na mesa, ele tem duas funções. Ele tem a função tanto de enviar a energia da ferramenta que está sendo trabalhada para o nosso paciente ou para nós. Então, a gente vai estar trabalhando com o pêndulo e enviando a energia. E são essas setinhas que enviam a energia que chega até você aí nos Estados Unidos, quando a gente faz a mesa, só para você entender, tá? Hum, E ela tem a função também, uma segunda função que depois nós vamos estar usando e deixa de ser a gente fala que é o que todo mundo tem medo nessa mesa radiônica, e é um diferencial das demais mesas, que é onde nós temos a abertura das dimensões. Então, a mesa da Fraternidade Branca
diferentemente da grande maioria das mesas radiônicas, ela nos permite a abertura de dimensões, tá? Porque eu digo isso? Porque tem muitas mesas radiônicas que não abrem dimensões, Hum, tá? Então, aqui, se você observar, tem um tracejado branco bem no centro desse círculo azul, tem, não tem? tem. Do tracejado para cima, nós estamos falando de dimensões superiores, tá? E o que seriam dimensões superiores? Nós estamos na terceira dimensão, que é o mínimo de dimensão positiva que existe conhecido no universo, por nós, tá? Uhum, Da terceira dimensão para baixo, aqui na nossa energia, tá? uhum, Via Láctea, planeta Terra, estamos falando do nosso conhecimento, ok? uhum, Terceira dimensão para baixo, quando nós falamos, por exemplo, de segunda e de primeira dimensão, estamos falando, por exemplo, de quem conhece o conceito Allan Kardec, ele uhum. determinou de umbral, Sim. de Dante, que determinou o inferno. Antes de Dante, o ser humano não conhecia o conceito de inferno. Dante, que nas suas viagens astrais e em todo vamos dizer assim, a sua sensibilidade artística, né? Dante fez as viagens astrais e conheceu o inferno, tá? Então, da segunda dimensão para baixo, o que nós temos de 2, 1, e depois nós temos no relógio -1, -2, -3, -4, -5, que vai aqui na nossa dimensão de conhecimento até -9, tá? E é da setinha aqui, esse traço divisório para baixo no círculo azul, essas setinhas, elas abrem, que é o pânico de todo operador da mesa, dimensões negativadas. Hum, Tá? Então, para abrirmos essas dimensões negativadas, precisamos estar o quê? Muito bem situadas a nível de trabalho na mesa. Então, enquanto nós não dominamos o trabalho com a mesa radiônica, nós temos a permissão, no início dos trabalhos, de pedirmos permissão e não abrirmos uma mesa, uma dimensão negativa. Por quê? Porque o negócio lá embaixo é punk. E a gente vai estar lidando com obsessores, com suicidas, com magos negativados, com monstros, então com espíritos que já perderam o vínculo tanto e tanto tempo trabalhando com a energia negativa, que eles perderam até a forma, e alguns já se transformaram até em forma animal, tá? Então, eles têm um conhecimento de muitas e muitas reencarnações de magia. Então, a gente precisa, e tem, eles vêm numa hierarquia também. Então, você tem lá o soldado, você tem o que seria o cabo, que já é aquele que subiu um pouquinho no nível do conceito do mal. Aí você tem aquele que chega a ser o comandante, você vai ter o general, você vai ter o coronel, e você vai ter aquele que domina, que é o que a gente, né, não não estamos inventando e não estamos falando nada daquilo que a gente não encontra, por exemplo, ou numa Bíblia, ou naquilo que uhum, Jesus fala, que são o quê?
as legiões de obsessores, as legiões de seres negativados. Só que essas legiões, elas são trabalhadas por um ser que chegou num ponto de maldade que ele domina essas legiões, tá? Então, quando a gente está trabalhando com essa parte negativada, tá? Com dimensões negativas e essa parte inferior, tá? Para abrir essas dimensões inferiores, nós temos que estar muito bem posicionadas do nosso poder, do nosso conhecimento em lidar com a mesa, tá? Tá. Não estou colocando medo em vocês. Eu estou falando de uma realidade, né? Por quê? Daqui para baixo, tá? Da segunda dimensão até a -9, nós vamos estar trabalhando com exorcismo. Não existe reiki, não existe floral, não existe banho de mineral, não existe pró da vida, não existe ferramentas bonitinhas, tá? Existem ferramenta única, que chama Exorcismo de Arcanjo Miguel. Tá? É só ele, com as legiões dele e com todos os seres de luz que trabalham com a mesa radiônica, que enfrentam por nós, não somos nós que também vamos nessas dimensões negativadas. A gente não pode esquecer que nós somos os operadores. A gente opera o pêndulo para que eles vão lá embaixo, resgatem esses seres negativados que estão perdidos e a gente entrega eles pegam esses seres negativados, são levados para as naves e para as salas de cura, até que eles aceitem a energia curativa e a luz. E eles parem de atacar o planeta Terra, tá? Diferentemente da doutrina espírita, nós já temos o conhecimento através da fraternidade branca que esses seres que são recolhidos através dos trabalhos quânticos, de físicas quântica, de trabalhos que são feitos pelos exércitos de luz, através dos nossos irmãos interestelares, junto com os arcanjos, junto com os guardiões de luz, com todo esse trabalho que é feito, eles são colocados como se fossem câmeras de cura, e eles não têm mais o livre-arbítrio de retornar para o planeta Terra. Por quê? Porque o planeta Terra precisa evoluir. E enquanto nós mantivermos esse umbral, essas dimensões negativadas entupidas, o planeta Terra não consegue evoluir, não consegue passar da terceira dimensão, que é o que nós estamos hoje, para a quarta e quinta dimensão. O planeta Terra, ele já teve seus 600 bilhões de anos em que ele foi criado para ser um planeta expiatório. Então, nós temos aí que é justamente né, o que se vibra na energia dos espiritualistas, dos trabalhos que a gente escuta, que é a ascensão planetária. Então, cada vez que se escuta a palavra ascensão planetária, lê-se que o planeta Terra está se deixando de vibrar terceira dimensão e indo para a quarta, que é uma ponte, para a quinta dimensão. Mas que para que isso aconteça, da segunda dimensão até a -9, que é o que nós conhecemos, mas a gente já sabe que tem
o buraco é mais embaixo. É o que a gente dá conta de trabalhar na mesa, tá? Mas a gente já sabe que tem dimensões, mais dimensões negativas do que isso no planeta Terra. Enquanto isso estiver super lotado de seres que precisam evoluir, o planeta Terra não ascensiona, tá? E aí a gente entra voltamos, tá? Aquele tempo de, eh, de finalizações, vamos dizer assim, para não falar uma outra palavra mais agressiva. Então, a gente entra no tempo de quando o planeta foi praticamente renovado, né? Não vamos falar, o planeta acabou. Quando a gente, Na época dos dinossauros, é isso que você está falando? quando ele acabou, por quê? Sim, Porque, porque acabou. por que que acabou? Porque os dinossauros, eles vieram para o planeta Terra para deixar o planeta Terra habitável para nós. Quando acabou a missão deles e o planeta Terra, ele ascendeu. Ele deixou de ser um planeta pré-histórico. Então, os dinossauros, eles vieram e eles eram os únicos que suportavam os gases, né? Os Hum, ruins. Eles suportaram e eles sedimentaram o planeta através de tudo que o planeta precisava, mas precisava ter vida, precisava ter oxigênio fazendo troca, precisava ter planta, precisava ter essa troca de vida para que o planeta Terra fizesse a sua ascensão. Então, por isso que os dinossauros foram eliminados do planeta, mas eles tiveram vamos dizer assim, a missão deles, e uma missão muito bonita, de deixar o planeta pronto para nós, para que a que gente legal. habitá-los. Eles Sim, habitável, habitável para nós, tá? com O2, tá. E aconteceu novamente, tá? Quando nós tivemos o que a Bíblia chama de Arca de Noé. O que aconteceu? Nós tivemos a eliminação de duas grandes civilizações. E o planeta precisava modificar fisicamente. Isso vocês podem pesquisar no Google. Então, vocês vão lá e pesquisam como era o globo na época da Atlântida, tá? Então, nós tínhamos a energia dos Atlantes, e os Atlantes, que seria muito próximo, mas era um continente muito diferente do que existe hoje, tá? É, no continente africano, vamos dizer assim, que é a parte africana, a parte asiática, europeia, tá? É, e nós tínhamos aqui no continente americano, que seria hoje continente americano, né? E australiano, que era único, os lemurianos. Então, aí nós vamos observar, isso são tudo estudos, tá? Eu não estou inventando nada, né? Sim, As entendi. evidências foram tiradas, os estudos foram retirados nos últimos 3.000 anos através do próprio homem, que eliminou e escondeu todos esses estudos do que aconteceu no planeta. E criou as historinhas, né? Aí veio as historinhas de Adão e Eva, Sim, as da Arca de Noé, e as historinhas, historinhas, historinhas. Então, se tirou o efeito física, né? E uhum. história do planeta. Os lemurianos e a parte De Atlântida, o povo de Atlântida. né, eles são povos
que eram de outros planetas, extremamente evoluídos, que vieram para ascensão do planeta Terra, e aí eles se comunicavam como, né? Telepaticamente, não existia celular, Uhum. né? Então aí você vê que você tem as mesmas pirâmides, né, lá no Oriente, você tem as mesmas pirâmides que estão sendo descobertas aqui na América. Você Uhum. encontra, né, as pedras cortadas perfeitamente. Então, você está se encontrando as coisas. O que aconteceu? O, né, que está sendo cada vez mais, e isso está bem evoluído. Uma parte do povo, não vamos generalizar, ok? Uma parte do povo Atlante se perdeu. Uma parte do povo Atlante achou que ia dominar o planeta e que os lemurianos deveriam fazer reverência para eles. Hum. Então o poder subiu a cabeça. Só que o conhecimento deles era algo que a gente não consegue imaginar, tá? Então, conhecimento de tudo, de cristais, de ciência, de tudo que a gente hoje está começando a galgar de novo, que a gente acha que sabe tanto, né? Isso é tudo algo normal, que já existiu há muito tempo no nosso planeta, porque eles têm esse conhecimento, né? Que E pena, hein, que eles tiveram que parar por causa disso, hein? é, aí E a isso, gente teve que fazer tudo de novo, reaprender tudo. aí o que aconteceu? Aí veio veio um grande terremoto, né? Onde você teve toda uma reestruturação eu esqueci o nome, que seriam, as estruturas lacônicas do planeta, né? Uhum. E isso gerou um grande tsunami, e aonde foi praticamente o planeta se extinguiu. Antes disso, os sacerdotes atlantes, eles pegaram alguns jovens sacerdotes e pegaram algumas grandes sabedorias e colocaram eles para andar. E eles foram para o Egito. Foi quando eles foram para o Oriente e foi quando eles construíram as pirâmides. Para quê? Não para enterrar os sacerdotes, mas para guardar essa sabedoria deles, Ah, tá. que eles achavam que podia, tá? E entre elas, e a sabedoria, por exemplo, dos crânios de cristal, a sabedoria dos cristais, das ervas, dos minerais, as grandes sabedorias que eles tinham, porque eles já sabiam, né, devido à alta patente deles, que eles iriam morrer, eles iriam desencarnar e eles não iam voltar mais para o planeta Terra, que o planeta Terra estaria passando, vamos pensar assim, num processo de retrocesso de reencarnação. E essa sabedoria seria retirada. Então, ao se enterrar a sabedoria, e se passar essa sabedoria para os sacerdotes, para algumas escolas, isso seria uma forma de se eliminar algumas sabedorias básicas do planeta, tá? Nossa, Rosê, eu posso comentar, isso é, nossa, me respondeu tanta coisa que faz tempo que eu estou querendo respostas. Esqueceram das pontes, né? Porque a gente não chegou lá ainda para entender tudo que eles alcançaram, mas agora faz sentido para mim isso, muito. De muitos e muitos e muitos desses apócrifos, né? Esses conhecimentos, tá? Eles foram encontrados, eles estão escondidos, tá? Por, por N motivos, que a gente agora não nos cabe Tá comentar. bom.
né? E aí a gente tem a parte dos lemurianos, que os lemurianos simplesmente eh, se retiraram também do planeta. Então, tipo assim, eles morreram, né? Eles não tentaram guardar nada. Eles guardaram muito pouca coisa. Os lemurianos, eles saíram, começaram a se retirar antes do planeta, né? Ah, E, tá. e a gente encontra hoje, e o que ficou, ficou alguma coisa, né, mais selvagem. Então, é quando a gente encontra aquela coisa dos povos maias, incas, astecas. Sim, parece que não faz nem sentido, né, o predecessor deles tão inteligente e de repente sumiu e Isso, e de só repente deixou a parte genética, né. e você encontra lá as entregas para chover, entrega lá para o Deus de não sei do que, entrega uma virgem, mata não sei, Uhum. entendeu? Isso é o mais recente que acabou ficando. Mas o anterior disso, que é a essência do amor, né? Que são a essência do povo lemuriano, isso não está. Tem uma música, depois se você me lembra, eu já vou colocar no Tá. grupo, tá? Que é a música que os lemurianos, os que ficaram até o final, eles cantaram enquanto eles foram submersos. É uma, Nossa, é uma, nossa, até arrepiei. é uma música muito conhecida, tá? É, em algumas pessoas, ela traz uma memória, Ah, quero ouvir. né? É muito interessante. Então, assim, por que que eu estou falando tudo isso? Porque todo um conhecimento, né, de física quântica, todo esse conhecimento, ele foi retirado do planeta. E aí, agora, isso está voltando para o nosso planeta, essa energia da física. Então, quando o Uhum, Arcanjo Miguel, diante desse conselho, trouxe e falou: olha, vamos trazer esse instrumento de física, mais um, né, de física quântica para o planeta Terra, que o ser humano ele está pronto para utilizar, de cura. Então, esse instrumento radiônico, que é uma mesa radiônica, por exemplo, ele é utilizado a partir da quinta dimensão. Lógico que não não desse formato, né? Tão sim. rudimentar quanto o nosso, ok? Precisando ter instrumentos, precisando ter pêndulo, precisando ter, Uhum. mas Matéria. Uhum, é algo muito superior ao que nós tínhamos, no que nós temos de trabalho. Tanto que vocês vão enfrentar, assim, eu vou dizer que 95, 98% do planeta não sabe o que é, ainda até hoje, o que é radiestesia. Diga lá, mesa radiônica, uhum, tá? Então, quando você vira para uma pessoa e você fala para ela que você consegue fazer uma limpeza de uma, de uma magia negra que foi colocada contra ela, que tem obsessores, uma mesa radiônica e que ela não precisa ir numa gira, né, para fazer essa limpeza, a pessoa vai olhar para tua cara assim, vai falar, você está de brincadeira comigo, né? Quando você vira para a pessoa e fala, olha, eu tenho um trabalho aqui que você consegue fazer, se você tiver pronto para isso, se você realmente quiser fazer uma limpeza de karmas de todas as suas vidas anteriores,
e eu tenho aqui um instrumento que vai estar fazendo um salto quântico no seu passado, de vidas passadas, e vai curar as suas vidas passadas, e o que você tiver aí de karmas e de obsessores de vidas passadas vai estar encaminhando para a luz, né, através do seu trabalho. Muito bem colocado. A pessoa, o seu paciente, ele precisa estar disposto a fazer as meditações, a fazer a oração do perdão, a trabalhar o Ho Oponopono, a mudar a forma pensamento dele, a parar de julgar, a mudar a forma dele de ser, né? De deixar de ser uma existência onde o foco dele aqui no planeta é material, ele voltar para dentro da essência dele, né? E aprender a se amar e amar o outro, você tem um instrumento na sua mão que vai estar fazendo isso. Então, ele não precisa estar indo, deitando num divã, numa mesa de um coach, ou de um psicólogo, Uhum. ou de um psiquiatra, para fazer uma hipnose de uma regressão. Ele consegue fazer as regressões necessárias para as curas que ele teve. Então, se ele foi uma criança que foi rejeitada no útero da mãe, se foi uma criança que foi abusada e que nem sabe, recém pequena, ou se sabe que teve abusos, se foi rejeitada pelos pais ou pelo pai, ou se cresceu num ambiente de agressividade, né? Ela consegue, através da mesa radiônica, através das ferramentas de cura, e através dessa ferramenta de salto quântico no passado, que, né, se chama popularmente regressão, ela consegue fazer essas curas. Só que aí você tem os seus mestres e os mestres que trabalham à mesa e os anjos e os arcanjos que vão estar dizendo se você está pronto para enxergar aquela cena ou não, ou só curar aquilo que aconteceu. Então, ter aí um salto quântico no seu passado você tem lá 40 anos, um salto quântico no seu passado de 38 anos, se você foi abusado quando você tinha 2 anos, por exemplo. Não necessariamente enquanto você Tá, está lendo o decreto e a ferramenta de cura, você vai lembrar aquela cena. Porque, assim, se a gente tem esse processo de esquecimento, por que que a gente precisa lembrar? É, concordo. é só curar. Porque se fosse para Isso, é lembrar, só curar, não preciso ver, né? Não não preciso precisa sofrer ver, de não novo. precisa ver de novo, né? E a mesa faz isso, tá? Agora, se você precisa ver, a mesa vai fazer você ver. Você entra Tá, entendi. que você vai ver, tá? Então, por isso que eu falo, cada mesa é uma mesa. Então, não dá para julgar ou dizer quanto que você é, vai aprender a cada mesa que a gente faz. Eu falo que, como operador da mesa, a gente só tem gratidão, porque a cada mesa é um novo conhecimento, é um aprendizado. Uma mesa nunca é igual à outra. Ela sempre nos surpreende. A gente sempre sai feliz, porque a gente sempre aprende uma coisa nova numa mesa, nem que seja como eu Nossa, e como? que eu trabalho com mesa, às vezes aí fazendo 4 mesas por dia, 5 mesas por dia, e uma diferente da outra, né? Uma com um aprendizado e um retorno mais bonito que a outra dos mestres, ok? Então, aqui não se preocupem, eu falo que aqui é o grande vilão da mesa da Fraternidade Branca. Tenho medo dessa abertura de dimensões,
Só que não há necessidade, porque se você não quiser e você não estiver pronto, quando sair a ferramenta, que é exatamente essa aqui, ó, que é uma chave, A aí, verde. não, aqui, ó, tem aqui embaixo nas ferramentas, você Ah, tem tá. A chave. uma bem colorida, e depois você, Uhum. que é do lado que tem umas mãos assim saindo luz, que é o reiki, é uma Tá. chave mesmo, uma chave antiga. Essa significa chave da abertura das dimensões, Ah, entendi. tá? Tá. Então, chave mesmo, chave de abrir dimensão, tá? é, e você não quiser, já abriu lá a dimensão que você vai estar trabalhando sempre que abre dimensão, abre sexta, abre mão bonitinho. Abre quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, dimensão dos anjos, dos mestres, dos seres de luz. E depois você ainda não está preparada para abrir dimensões negativadas, você mentalmente agradece aos mestres e fala que você não está pronta para aquilo, tá? Tá. É, e esse é o centro da mesa, ok? Vocês vão ver, deixa eu pegar aqui, que tem também essa, tá vendo? Não. A Ah, o tua acetato. O acetato. o acetato. Isso, o Tá. acetato não está aí, não está aí, não está na mesa? Tá. Tá. Na minha tá. O acetato é o que vai estar, você vai estar rodando para você ver no gráfico desimpregnador aonde está o portal para a abertura da dimensão. O acetato serve só para isso. Não Então, serve, se cai uma flechinha amarela, você gira o acetato nele. você vai se cai a chave, você vai e Tá. pergunta qual é a dimensão. Então, vamos dizer lá que está a sétima dimensão positivada, tá? Aí você vem aqui e pergunta com o pêndulo onde está a sétima dimensão positivada. Aí o pêndulo vai e responde para você, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Por exemplo, na ponta do pentagrama aqui, ó. Então, Tá. vem aqui, tá? Aí o que que Tá. você vai fazer? Você vai pegar o acetato não tem uma ponta, Tem. você vai É uma girar linha, né? a linha, você vai girar essa linha até aqui. E ele vai ficar assim, ó, bem em cima, assim, ó. Eu juro que Espera eu um vou te. pouquinho. Certo. Não precisa aprender isso agora, Elza. A gente vai Ah, ficar. tá. É Não, só. só estou tentando entender. Aí É, você alinha com o amarelinho que deu no pêndulo, isso aí você vai com o. Você vai com a. Oh, meu Deus, com o pêndulo. acetato. Aham. O acetato está aqui, né? Linha a linha aqui. Aí você pergunta para o pêndulo: está correto esse portal? O pêndulo do sétimo portal, por exemplo? Estou dando um exemplo. Aí o pêndulo vai falar sim. Aí você vai dar o decreto da abertura do portal, da sétima dimensão. Só isso. Isto aqui, o acetato, só serve para abertura de portal, que é um dos grandes diferenciais dessa mesa. Tá, a única coisa que eu não entendi, se eu puder perguntar, Hum. é que quando você alinha o acetato, por exemplo, onde você falou, ele está Isso, apontando para uma outra dimensão. Onde que veio a sétima? Porque você girou o pêndulo nas dimensões enquanto a chavinha saiu. É isso? exatamente. O Tá, pêndulo, ele tem que ter ponta. tá. A- Não pode trabalhar com pêndulo de bolinha. Ah, não, o meu tem ponta, mas eu digo, você fez a chave Eu e fiz, o ó, pêndulo. aqui, ó. Presta atenção. Fiz a chave, saiu a Uhum, chave. Eu venho no relógio com o pêndulo tá, e pergunto qual a dimensão que eu devo abrir. Aí o tá. pêndulo, o pêndulo sozinho, tá? A gente não faz nada. O Sim.
E parece um louquinho, ele vai apontar aqui para o 7, que ele é um doido. Aí você pergunta, é a sétima dimensão? O pêndulo Entendi. lembra, sentido horário? Sim. Aí você Sim, fica na sétima dimensão. Aí você vai vir aqui no centro da mesa e vai perguntar aonde se encontra o portal da sétima dimensão. Aí o pêndulo de novo, ele fica doidinho. Aí ele vai bem direcionado, ele vai ficar assim, ó. ah, Ele não tem, é assim, ele não te deixa em dúvida. Por isso que precisa do. sim, eu entendo como o pêndulo funciona. É que eu não entendi que era 2 vezes. Já deu a sétima no relógio. Aí, para abrir o portal E em si, não você tá. tem que fazer pelo centro da mesa. A abertura de dimensão, você viu quantas vezes, ó? Você vem aqui e sai o relógio. Uhum, Você vem aqui e sai a sétima. Você vem aqui e pergunta onde está o portal da sétima. tá, Aí entendi. acha o portal da sétima, aí você direciona o acetato. Aí você pergunta, está correto esse portal? Sim, Aí quando ele fala que sim, aí você vai dar o decreto do portal, né? Peço aos seres de luz aqui presentes para a abertura dos portais da sétima dimensão positivada. Entendeu? Não é tão. entendi. São 4 vezes, entendi. Gente, nós estamos. Você lembra daquele filme De Volta para o Futuro? Sim, Você lembra tudo que ele fazia, que ele pegava o carro, que explodia, que tinha que bater o sino, que tinha que passar com sim, o carro? sim. Tinha que Aquilo ser num horário certíssimo, mesma coisa. para abrir um portal. Aquilo tudo, isso acontece no planeta, tá? Então, é aquilo que a gente fala. Então, por exemplo, 2/2 de 2022 é o dia de abertura de portal. Então, as pessoas usam esse dia para abrir portais. Imagina que você tem um instrumento na sua mão, que você abre portais em qualquer Não dia. precisa esperar. Não. Olha a Tá. responsabilidade e o nível Uh, da. Entendeu? Porque sim, na entendi hora que agora. vai abrir um portal, o pessoal da sua dor, as pernas ficam mole e a pessoa, acho que eu não quero. Entendi. Mas é legal isso porque tem sempre várias verificações, né? E a gente vai Antes perguntar de se fazer o decreto. isso. Você pergunta quantas vezes você quiser, tá? Antes de você abrir o portal, você pergunta quantas vezes você quiser. A Tá. mesa nunca vai se irritar com você nesse momento. Os seres de luz e os mestres que estão junto com você, e os guardiões e os anjos de Arcanjo Miguel que estão lá junto, porque a gente, quem não vê, tá? Agora, quem vê, vê uma É, lei eu não vejo. ao nosso redor. A gente está num círculo com dezenas, às vezes, de seres de luz que desce cada vez que a gente abre uma mesa radiônica. Nossa. Então, desde que a gente trabalhe direitinho, tá? Por isso que a gente tem que trabalhar com muita seriedade quando a gente trabalha Uhum. com mesa radiônica, para que a gente nunca, em momento algum, a gente distorça o trabalho da luz. E ao invés de a gente chamar a energia de Arcanjo Miguel, a gente chame a energia de um anjo contrário, que a gente chama de um gênio contrário, que é a energia do mal, tá? E isso a gente Uhum. vai fazer quando a gente quiser. Olha como o ser humano tem o poder na mão e acha. Nossa, isso é uma coisa incrível, Rô, Isso é. ter E essa oportunidade, né? qualquer instrumento de luz, ele se torna um instrumento do mal. Entendi. E não importa o instrumento. O único instrumento que eu conheço até hoje, que eu amo, tá? Eu sempre estudei e que eu sou
absurdamente apaixonada são os cristais. Você não consegue usar um cristal para o mal. Não consegue. O cristal, ele morre, ele se mata antes dele virar mal. Ele morre, ele perde a vida, porque todo cristal tem vida. Quando você, o ser humano, tenta utilizar ele para fazer o mal, ele morre. Então, Uau! é. E aí, uma, vamos dizer assim, ele passa a ser habitado, aí vira uma pedra, e passa a ser habitado por uma vida negativada. Mas não é um cristal, tá? Então, por isso que o poder dos cristais foi retirado totalmente quando foi tirado a sabedoria do povo de Atlantis e de Lemúria, e agora, Uhum. aos poucos, está sendo trazido novamente um pouquinho, tipo 10% do que existia de poder nos cristais, está voltando no planeta Terra. Então, Rô, um outro dia, numa outra ocasião, seria legal fazer uma regressão, porque eu vivi na Atlântida, porque eu presencio as mesas de cristais e atendimentos, Então, assim, uma coisa assim bárbara, dos pedaços de cristal, cavernas de cristal, salas enormes. Isso é muito vivo em mim. no momento de aprendizado para você, a mesa vai trazer o que que acontece, como que funciona a mesa, tá? Uhum. Você e as meninas, tá? A mesa, ela vem quando não se vende pacote da mesa. Então, por exemplo, tem lá, vem no pacote com 20 massagens. Não se vende um pacote com 20 mesas, Não. tá? A mesa, ela, por quê? Porque quando você faz uma mesa para uma pessoa, você pergunta se aquela mesa dá um retorno, sempre um retorno incluso no primeiro atendimento. E aí, quando você faz o retorno, sei lá, até 30 dias, sempre, mas sei lá, às vezes é no dia seguinte, às vezes pode ser 7 dias, 14 dias, 21 dias, 10 dias, 30 dias, 28 dias, tá? Quando você faz a segunda mesa, aí você pergunta novamente se a pessoa quiser continuar o tratamento, quando você pode fazer uma nova mesa, ok? É sempre o pêndulo que vai determinar aqui no relógio. Não é a gente jamais, a gente nunca, às vezes o que acontece? Às vezes vem na nossa cabeça, sei lá, 14. Aí o pêndulo vem aqui e fica entre 10 e 15. Aí você pergunta 14. Aí vem lá 14 dias, por exemplo. A gente acha que a gente está induzindo, mas na verdade a gente não está induzindo. É a ação, porque a gente está com um círculo de luz aberto. Então não é a gente que está induzindo. A gente só está escutando o que eles estão falando para nós, através da nossa intuição. Mas jamais eu vou virar, e olha que são alguns anos de mesa radiônica, eu vou virar para o meu paciente sem vir aqui, sem deixar o pêndulo vir aqui, entre 10 e 14, e perguntar: 14, mesmo 14 está explodindo na minha cabeça. Eu vou perguntar: 14? Fala 14. Eu vou falar: 14 dias? 14 dias. Aí eu vou virar para o meu paciente e vou falar: olha, a mesa está falando que você pode fazer uma nova mesa somente daqui a 14 dias. Se você quiser continuar o tratamento, podemos reagendar, tá bom? Essa que é a pergunta. Quanto mais a pessoa vai reagendando, mais ela vai se preparando e a mesa vai cuidando dela, tá? Eu tive pacientes e tenho pacientes que tratam comigo há mais de 10 anos. Nossa, que lindo. Eu sou paciente da mesa, desde que eu trabalho com a mesa, desde 2012, tá? Quando era outra mesa ainda que eu trabalhava com a Drica. Então, eu sou uma paciente da minha mesa e eu não paro de trabalhar.
Então, eu já tive, como você acabou de comentar, Elza, eu vou falar de mim, eu já Uhum. tive regressão de 6.650 anos. Uau! Sou véia, sou véia. Por que que eu sei que eu sou véia? Porque a gente estuda tudo que a gente tem que estudar. Eu já sabia que eu era velha aqui no planeta Terra, porque o meu sangue é O positivo. E a Sim, gente, eu também sou. e a gente sabe que através dos estudos, né? A gente sabe que o primeiro povo que habitou aqui no planeta Terra, logo depois dos dinossauros, foi o O negativo. Eu não sabia disso. Na sequência, viemos nós, O positivo. Depois vieram os A. Depois vieram os B. Depois vieram os AB, tá? Então aí entra aquela linha de trabalho de alimentação, né? Uhum, uhum. O tipo, ó, ele tem aquela coisa de alimentação que se alimenta melhor, e se adapta melhor, e digere carne, né? É, Oh, isso é que é duro, né? Eu gostar de carne ainda. aí eu acho pior é eu gostar de alimento cítrico, que nós, por sermos muito antigos e sermos populações antigas, por exemplo, Hum. enlouquecida por abacaxi, e eu não posso comer abacaxi. A Nossa, minha boca vira uma afta. eu também não posso abusar, mas cítrico não é muito parte da minha alimentação. É uma coisa que eu prefiro cheirar do que É, comer. eu adoro. Então, eu adoro Hum. limão. Quando eu como limão, e eu viveria de limão. Mas cada vez que eu como limão, a minha terapeuta, quando ela vem, ela falou: Pô, comeu limão, hein, essa semana? Ah, O metabolismo está detonado, nossa, eu tomo limão quente todo dia, meio limãozinho. entendeu? Então, Ixi, assim, deixa eu isso, ver isso. isso é o nosso metabolismo, né? Então, para eu parar de comer carne, quando eu decidi, eu fiz a mesa. Por quê? Porque na mesa a gente tem duas ferramentas aqui, ó, que eu tô apontando, tá vendo? Uma que parece uma amarelinha bem bonitinha, que isso aqui é o Tá, estou. da vida, que depois eu vou explicar o que é. E aqui Uhum. está escrito 19, que é o código 19, que é um scan disk que faz com Flor da Vida, com o código 19, a mesa cura e faz a alteração do nosso código genético e do nosso DNA, tá? Então, muitas e muitas e muitas e muitas e muitas mesas que eu tive que fazer para conseguir, e ainda eu vou falar para vocês que eu ainda sinto falta de carne, tá? É, E eu tive que voltar a comer carne de pelo menos um pouco peito de frango e peixe, porque meu metabolismo estava detonado agora que eu entrei na menopausa e é. Precisa de proteína, Rô. eu tava ficando um boi de gorda, É, é, sem vitamina no corpo. Então, eu já estava com osteopenia, já estava com problema no pé, um monte de coisa, tomando um monte de suplemento, mas assim, e fazendo a mesa, hein? E fazendo a mesa e dar-lhe um monte de vitamina. Se não fosse isso, eu não sei onde eu estaria. Mas por quê? Porque cada um tem um metabolismo, cada um tem um tipo sanguíneo, então a gente precisa respeitar. A mesa nos ajuda. Gente, a mesa nos ajuda, a mesa ajuda a tratar quem tem problemas e doenças genéticas, para quem quer parar de fumar, mas ela ajuda. Você precisa fazer a sua parte, ok? Então, dando continuidade aqui nessa parte central, ok? Tudo bem, Elza? Você que é a minha sim. resposta para as meninas. Finalmente entendi a parte central. Nunca havia entendido antes o que que era. Ótimo. Aqui no relógio também, tudo bem? Sim. Ou aqui eu dei assim um pequeno à parte do que é o relógio
Aqui a leitura dos nossos chakras, Chakras. e aqui tudo que a gente consegue trabalhar no relógio. Como que eu falei que a gente pode trabalhar aí, que eu cheguei em 6.650 anos de regressão? Porque Você eu venho, perguntou. saiu aqui, salto quântico no passado, com a bolinha vermelha. Aí eu vim aqui, tá? E saiu 6. Aí eu perguntei, é 6? Não, não é 6. É 60? Não. O pêndulo, ele é radical, ele faz, né, anti-horário. Não. É 600? Não. Aí vai dando aquele frio no estômago, né? Que você sabe que você já está, mas ainda você fala, 600 pode ser 600 horas, né? 600 dias. Uhum. Não. Aí você vai lá e fala, 6.000. Aí ele dá uma paradinha. Ele é muito malandro quando eles falam com a gente. Aí eu falo, aí ele faz assim, sabe? Ele dá uma jogadinha para frente, tipo, um pouquinho para. Mais. É. Aí vem na tua cabeça. Aí é que tá. A gente tem que usar o que eles estão falando para a gente. Aí você fala 6.600, vem, mas está falando 6.650, entendeu? Aí 6.600, aí ele dá aquela paradinha assim, tipo. Aí você fala 6.650, aí você, né, a gente é humilde, a gente fala assim, 6.650 horas, ele, tipo assim, né? Tô te falando, aí você fala 6.650 dias, aí 6.650 anos, aí, do jeito que ele tá no não, assim, ele vira imediatamente. Tá. Esse- Do jeito que ele está no anti-horário, ele para e já vira no sentido horário, tá? Então, assim, a gente não tem como, porque é você que está segurando o pêndulo, entendeu? Então, você sabe que você não está manipulando o pêndulo. Sim. Quando você está vendo alguém fazer isso, você pode até achar que a pessoa está manipulando. Tá. Mas quando o pêndulo está parado na tua mão, você está com o braço parado, você está com a mão parada, você não está fazendo nenhuma atividade, e o danado vai lá e anda, não tem como, tá? Então, o relógio, ele serve de uma maneira espetacular, e ele responde Uhum. tudo para gente, tá bom? Ah, ok, aqui, Nossa, maravilha. aqui a Para gente. mim, para mim eu fiz a minha amiga Jaqueline pendular, porque a gente se vê como irmãs espirituais de muito, muito, muito tempo. Ela é O positivo também, mas eu não sabia dessa história que você contou hoje. E ela pendulou que eu tive 271 reencarnações e ela 270. Já teve uma a mais. Eu tive uma a mais, a gente riu. Vocês tiveram muitas vidas juntas, né? Nossa senhora, juntas ou não, mas essa era a nossa existência que ela pendulou. Então vai ser legal, porque eu também vou fazer isso para mim, Isso como é, você fez. isso é uma coisa bem interessante, né? Muito legal saber. Muito legal. Mas uma coisa que você perguntou agora, e eu Hum, tenho certeza que você observou que a Jaqueline deve ter perguntado para a mesa antes. É divino que eu pergunte quantas vidas sim, não foi? sim. Tá. Então, isso Primeiro ela pediu permissão para mim e depois, ou vice-versa, pediu permissão se era permitido saber. Isso. isso mesmo. A gente nunca pode fazer uma pergunta para a mesa sem perguntar a seguinte pergunta sempre: é Hum, divino que eu faça? Então, vou usar você, tá, Elza? Para deixar aqui Pode com. usar, pode usar. É divino que eu pergunte quantas reencarnações Elza teve no planeta Terra. Deixe bem É claro isso. isso, tá? Por Uhum, quê? E nós podemos ter reencarnações em outros planetas, sim. tá? Então a gente tem que deixar, porque a mesa, não se esqueçam que ela é quântica.
Então, Sim. está trabalhando a energia quântica. Então, não vamos esquecer dessa informação, tá? Que é aquilo que eu falei. Quando você pergunta, é divino que eu saiba se a Elsa vai curar, tá? Hum, Então, da dor no braço, tá? tá. Então, a mesa vai sempre, quando a gente pergunta de cura, a mesa sempre vai responder que sim. E, de repente, Elza, você vai fazer a passagem daqui a 50 anos com dor no braço. Aí, Ah. daqui a 50 anos, você vai pensar assim, puxa vida, mas a mesa me enganou, hein? Eu estou fazendo a passagem com essa danada dessa dor no braço. Aí, quando você desencarnar, você vai chegar lá do lado de lá, e aí você vai esses do lado de lá, e você vai falar assim, Arcanjo Miguel, você me enganou direitinho, hein? Você me falou que eu ia curar da dor do braço e eu desencarnei com dor no braço. Aí ele vai virar para você e falar assim: Mas seu braço está doendo agora? Você vai. Aí ele falou: Então, a mesa te curou para que quando você chegasse do lado de cá, você chegasse sem dor no braço. Você está curada. Tá certo. Ela respondeu correto. Entendeu? Você não vai deixar. Entendi. Você não deixou de Por viver. não levar comigo, né, na próxima. Você Entendi. curou, entendeu? E assim, você não deixou de viver, né? É nós que temos a palavra morte, mas você não deixou de viver porque você desencarnou. A gente só desencarnou. A palavra morte não existe, Uhum. né? Então, isso é uma coisa que é muito importante quando nós vamos fazer uma pergunta para a mesa, tá? Termos sabedoria. Perguntas e respostas sobre saúde, a mesa sempre vai dizer que você vai ser curado, porque a gente não sabe em que plano que a mesa está nos curando, tá? E isso já Tá, aconteceu comigo, então não vão cair nesse erro de tá. perguntar se a pessoa que você está cuidando, que você está tratando, vai ser curada. A mesa vai dizer que sim, e dali a 15 dias a pessoa faz a passagem, tá? Só que ela vai Sim. chegar de lá curada, combinado? É, a mesa, por ser quântica, ela abre caminhos, então ela consegue, uma pessoa que precisa de um atendimento diferenciado, a mesa ela pode estar trazendo a abertura de um médico novo no caminho daquela pessoa. Ou a equipe, alguém daquela equipe médica pode cair quando você faz uma mesa e sai um salto quântico no futuro, por exemplo, ao invés de sair no passado, o salto quântico no futuro é essa azulzinha aqui, a bolinha azul, marinho. Ela pode levar a pessoa para o futuro, onde um artigo médico, por exemplo, só ia cair para aquela equipe médica daquela pessoa dali a 50 dias. E aquela, como que fala quando, aquele assunto médico, né? Aquela descoberta médica, por exemplo, ela cai na mão da pessoa 60 dias antes, 90 dias antes. E aí ela usa aquilo para te ajudar. E você, de repente, ganha aí 90 dias na sua vida. Aí você ganhou a vida, sem saber. Ou antecipou 90 dias de sofrimento, tá? Então, o salto quântico no futuro da mesa, por exemplo, é sempre positivo, ok? Bem, aí aqui nós temos todas as ferramentas, ok? E aqui nós temos os raios. Esta mesa, quando nós canalizamos ela, nós tínhamos sido iniciadas em 12 raios, né? Todos sabem que nossa mestra é Tânia Gori, e ela liberou para a gente ir
né, eu e a Maria Antônia, nós damos a Fraternidade Branca na Casa de Bruxa. Qualquer um pode sair ministrando aula da Fraternidade Branca, ou qualquer lugar pode sair ministrando aula da Fraternidade Branca? Não. Os locais no planeta onde ministram Fraternidade Branca são liberados pela Fraternidade Branca. Então, são locais que têm portais abertos, onde os mestres permitem. Ó, tá vendo esse fogo sagrado e essa conexão aqui de proteção? En- A casa de bruxa tem isso. Então, por que que eu não posso, por exemplo, dar uma aula da Fraternidade Branca aqui da minha casa, sem que seja aberto, vamos imaginar assim, um Zoom lá pelas meninas da casa de bruxa? Porque quando elas abrem o Zoom lá na casa de bruxa, ou esta aula, por exemplo, que a gente está dando aqui agora, quando é aberto o Zoom lá pela casa de bruxa, está sendo aberto este portal aqui. Então, está sendo aberto um portal de energia, de fonte, tá? E está sendo aberto este portal que me protege, que protege a todos que estão fazendo parte da teia naquele momento. Então, assim, isso é visível a olho nu? Não. Mas se você, é a mesma coisa que quando uma pessoa decide criar uma igreja, um centro espírita, tá? Quem decide isso, não sei se vocês assistiram o filme, por exemplo, Nosso Lar 2, e se vocês não assistiram, eu indico muito assistir. Esse filme é um grande aprendizado do primeiro segundo ao final, tá? Ele é Perdão, qual que é? Nosso Lar 2. Ah, Grande aprendizado. Eles mostram isso, que quando quem decide o local que vai ser criado, vai ter o centro espírita no filme, são os mentores. E eles criam todo um campo magnético antes daquele local ser aberto. Então, mesmo que seres negativados tentem invadir aquele local, não se consegue. Então, isso acontece, e, por exemplo, quando foi autorizado nós darmos aula híbrida de Fraternidade Branca, é a mesma coisa. Aí, o que eles fazem, ó, com essa, vamos imaginar assim, com essa teia, tá? A uhum. gente abre essa teia de luz, e essa reconexão com essa esfera de proteção, isso vai para cada um da teia, e essa proteção vai no lar ou no local que cada um da teia está, e sobre todos que estão naquele local, que a gente fala que são seres visíveis e invisíveis. Então, todos os mentores de todas as pessoas que estão vivas naquele local são protegidos, e inclusive os animais domésticos que estão naquele local, tá? Então, quando a gente faz um trabalho, quando a gente abre a mesa radiônica e a gente faz, que é aquele decreto que está na primeira página da apostila, ali, eu sei que, né, em algum momento vocês vão perguntar, Rô, pode pular para abrir a mesa sem fazer o decreto de abertura? Não. Esse decreto de abertura, ele foi muito bem pensado. Para quê? Para que não se corra nenhum risco, que era o que acontecia com a mesa que nós trabalhávamos anteriormente, que a gente tinha que abrir outras informações que a gente usava como, né, já espiritualistas que somos, bruxas, e a gente já éramos da Fraternidade Branca,
Então, a gente abria outros círculos antes de trabalhar com a mesa. Esta mesa permite que você trabalhe com ela, mesmo não sendo, por exemplo, uma bruxa, e você não tendo um círculo de bruxa, né? Que a gente fala que é um pentagrama, vários, vários gráficos, várias energias, vários pontos, já de proteção na sua casa ou no local que você trabalha, tá? Então, quando você, mas de qualquer maneira, eu continuo dizendo sempre que se você for atender uma pessoa, que você não conhece aquela pessoa, ou que você sabe que é uma energia pesada, eu não oriento que vocês atendam na casa de vocês, principalmente se vocês tiverem pais idosos, se tiverem crianças, se tiver animais idosos, né? Porque às vezes as energias são muito fortes. Então, por muito tempo, eu atendi mesa radiônica, enquanto eu não tinha o meu espaço, eu atendia na casa da pessoa, por exemplo, tá? Se você tem uma casa, alguma coisa, sei lá, atende na varanda, se você mora num apartamento, fecha a porta, fecha o círculo. Se você mora numa casa, atende no quintal, sabe quem você não conhece, né? Não sai fazendo atendimento em casa de quem você não conhece, ou não começa a fazer uma abertura de atendimentos em casa, tá? Porque se vocês pegam aí sei lá, um exorcismo e abre aí uma sexta dimensão negativada, uma oitava, uma nona, e aquela pessoa, você não conhece ela continua depois a frequentar lugares, às vezes a gente não sabe, tá? É, vou citar casos que aconteceram comigo já. Eu atendi uma pessoa e eu sempre tive, depois eu comecei a atender assim indicações no meu espaço, né? E era muito pesado as mesas. Eu tive 3 pacientes assim. E aquilo começou a me incomodar, porque eu falei, gente, não é possível. A mesa ela não fluía, porque você percebe que as pessoas elas vão evoluindo, né? Então você percebe que começa a ter regressões, então você começa a tratar já os karmas, as vidas anteriores da pessoa, e, e passaram-se meses, quase ano, e a mesa dessas pessoas era exorcismo. Exorcismo, 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 e abria dimensão negativada, e exorcismo, e era muito pesado. E eu ficava extremamente esgotada nessas mesas. E aí eu elevo, sempre que alguma coisa começa a me incomodar, eu elevo sempre o meu pensamento em oração aos mestres, né? E eu converso, né, com os mestres, às vezes eu pergunto para a mestra Nada, às vezes eu converso com o mestre Kutume, né, que é São Francisco, que é sabedoria, que é um mentor de ensinamento, meu mentor de aula, de cursos, e assim, aquele sabe, vem, eu elevo o meu pensamento e peço que abra um caminho, né? Porque como eu não sou médium, para entender aquilo, né? Do que está acontecendo. Ao ajudar, às vezes, normalmente eu penso assim, eu ajudar mais aquela pessoa, o que está acontecendo, né? Por que que o trabalho está passando meses e meses e meses e aquele trabalho não evolui, né? Eu começo a ficar triste, sabe? Eu fico triste com... Uhum. E aí é como se eles abrissem a janela. Então,
Por exemplo, teve um caso, e aí é muito rápida a resposta dos mestres, tá, gente? Muito rápida. Um dos casos, a menina, acho que depois de 1 ou 2 dias, não era dia de atendimento dela, eu tinha acabado de atender. Ela me ligou desesperada, se eu podia ajudá-la, porque eu falei, mas eu pensei comigo, nossa senhora, de novo essa menina está sendo atacada. Eu falei, não faz 24 horas que eu fiz atendimento para ela, né? E, e eu falava para ela, eu falei, você não quer abrir, a gente abre um tarô, né? E no tarô eu consigo ver de onde que vem, e ela não, né? Não falava várias coisas e não agendava o atendimento do tarô. Ela falou que ela tinha medo do tarô, não sei o quê, não sei o que lá, e foi passando o tempo. E a gente não sabe falar não e vai, né? E vai atendendo. Aí ela me ligou chorando que o que eu podia fazer, se eu conhecia alguém ou se ela sabia que eu era bruxa, se tinha algum tipo de magia que eu podia ajudá-la, e eu não faço isso, tá? Já vou deixando bem claro. Porque ela me contou a verdade da vida dela e o porquê da mesa dela. Eu vou só fazer um resumo rápido, tá? Ela tinha contratado essas pessoas de anúncio para fazer uma amarração para uma pessoa, para um homem casado. Hum, Nunca tinha me passado pela cabeça porque ela era casada. E, gente, eu ainda acredito no ser humano, então eu não consigo imaginar uma pessoa casada que contrata alguém para fazer uma. Eu não consigo imaginar uma pessoa que contrate alguém para fazer uma amarração, já parte daí. Hum? uhum. E que vai fazer uma amarração para uma pessoa, para um homem que é casado, tá? E aí o que estava acontecendo? Olha o tamanho do enrosco que essa mulher tinha se metido. O cara que ela tinha contratado era um. Como é que chama? Hoje tem tanto nome, a gente tem que tomar tanto cuidado, né, para não ofender ninguém. É, ele era uma espécie de um transexual. E ele era Uber também. E ele era, e fazia marção. Ele trabalhava com essas coisas. Ela, né, trabalhava com essas coisas. E por ser Uber e tudo mais, ela tinha conseguido descobrir o endereço dela. E eles tinham se conversado só por telefone. E ela estava chantageando ela. E ela não tinha mais de onde tirar dinheiro. E ela estava ameaçando que naquele dia ela ia lá na casa dela, fazer um barraco e contar para o marido dela. E ao mesmo tempo tinha descoberto também o endereço da outra, né? E enquanto isso ela foi fazendo as magias, que era aquele monte de exorcismo que eu estava cortando, porque eram as magias que esse ser mandava. E, na Que verdade, horror. que era porque quando você faz uma amarração, aqueles seres que fizeram a amarração para você, eles vêm te cobrar. Então, Uhum. é assim, a mesa, ela é luz, então ela não vai deixar de ajudar a pessoa. Então, eu ia quebrando com o exorcismo, né? Só que mandava uma turma embora, vinha outra, E mandava, ela fazendo mais, né? E o cara mandando mais nela. Não ia acabar nunca. não ia acabar nunca. Então, naquele momento, aí o que eu virei para ela e falei, olha, eu passei uma indicação de um centro espírita de luz para ela procurar, porque eu falei para ela, eu falei, eu não trabalho com isso, eu não sei cortar uma amarração. A gente tem que saber, a gente tem que ser humilde, tá? Sempre, até onde a gente chega. E eu falei, eu não posso porque eu não sei.
Então, você precisa ir num pai de santo, né, que tenha muita luz, que trabalhe na mesma egrégora, frequência de luz, para que ele te ajude, porque ele já estava até ameaçando ela de morte, entendeu? Então, a mesa é para isso? Uhum. Não. Como o reiki, por exemplo, não é para isso, tá? Como eu não sou para isso. O meu trabalho não é esse, tá? E a outra menina que eu cuidava, ela gosta, né? E eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, mas você tem que assumir aquilo, os seus gostos, tá? Ela gosta ela trabalha nessa, eu esqueci o nome, quando você vai nesses lugares de sexo livre, Tá, tá, clube, né? Clube de sexo. esses clubes de sexo, É. e ela era, não é possuidora que chama, ela batia É, nos, MS, né? É, ela, masocadocismo, não sei falar direito. eu sei lá, ela batia nos caras, Tá. entendeu? E assim, ela ia toda semana, entendeu? Assim, eu limpava, ela ia nesses lugares, e esses lugares, é assim, tem portais abertos, não tem como. Então você limpa, mas é assim, não tem como eu virar e a pessoa, que nem eu ensino, né? E vocês vão ensinar também, faz o escudo de Arcanjo Miguel, faz o manto de invisibilidade. Mas a partir do momento que você pisa de livre-arbítrio dentro de um local desse, com portais negativados, abertos, tá? É um fluxo, é uma coisa, né? Quando eu estudei, quando eu fiz o curso, me formei do curso de radiestesia física e quântica, tem aquela photo killing, que eles conseguem fotografar, sabe, esses portais Uhum. abertos. Gente, é assustador, Hum. porque esses locais têm os portais abertos, abertos, literalmente abertos, né? Então, não tem como, quando você pisa dentro de um lugar desse, é, Arcanjo Miguel e os guardiões dele entrarem junto com você. Literalmente, infelizmente, eles falam assim para você: olha, a gente fica aqui te esperando, tá? Quando você voltar, a gente volta a te ajudar. Mas aí dentro, como você. Aí a gente entra no quê? No livre-arbítrio. Então, muito cuidado com os atendimentos. Quando a gente começa a atender, a gente acha que a gente vai salvar o mundo, sabe? E a gente Sim, consegue salvar alguns, eu vou ser sincera. sim, eu posso até ver isso, Rô, mas a minha pergunta é: quantas perguntas a gente poderia fazer para conhecer a pessoa antes de concordar em atender, né? Não é? Complicado. Complicado. Hoje eu vou falar para você que eu poderia falar para você que é um pouco vai de sabedoria. Tá. Eu utilizo um pouco, eu deixo a minha intuição fluir mais. Então, assim, quando começa a dar muito errado o atendimento, né? É, quando aquela pessoa quando começa a vir muito na minha cabeça, não que, assim, existe aquele errado
que existe aqueles seres que estão atrapalhando o atendimento. Aí é meio que ao contrário, aí parece que eu fico mais brava e eu me posiciono para atender. É uma coisa bem interessante. Uhum. Faço com que o atendimento aconteça. É bem interessante. Também é observar a tua intuição, entendeu? Tá, sim. Mesmo que às vezes eu não, eu vou entender depois, lá na frente, porque de repente eu tive um cancelamento, dois cancelamentos, e de repente aquela pessoa me chamou do nada e eu falei, nossa, tô aqui, a pessoa acabou de me cancelar. Você quer atender agora? Aí a pessoa fala assim, nossa, quero, pode ser agora? Pode. Aí você atende, por exemplo, tá? Sem pensar. Aí você vai entender. Mas, Hum, às vezes, existe aquela pessoa que é, por exemplo, isso é meu. Eu, quem me conhece sabe que a última coisa que eu faço, né? E você me conhece já um pouquinho. A última coisa que eu faço que eu me importo, preciso, lógico, preciso pagar minhas contas, preciso pagar o aluguel, preciso pagar as contas, né? É exigir troca no meu trabalho. Eu atendo incondicionalmente, se a pessoa tiver condição ou não tiver condição. O que eu hum, aprendi é que, no começo, eu deixava isso muito exposto. E eu fui muito explorada por pessoas hum, que tinham condições de fazer troca financeira e simplesmente não faziam de sacanagem, tá? Isso existe e a gente tem que estar atento. Então, uhum, tá? Doença, doença, pessoa que está muito doente, que está em estado terminal ou está com câncer, eu não faço troca, tá? Eu atendo. Se a pessoa insistir em querer fazer a troca, eu peço que a pessoa ajude nas ONGs que eu trabalho. Eu passo o hum, telefone das ONGs e a pessoa faz os depósitos para as ONGs que eu trabalho, tá? Agora, é uma coisa, se a pessoa começar, é, é como se fosse um ranço. Eu não tenho outra palavra para falar, tá? É, pedir desconto, por exemplo. Não tem coisa que me deixa mais magoada uhum. quando a pessoa me pede desconto. Desconto assim, falando dessa forma. Não tem como você me dar um descontinho? Não. Aí você não precisa me atender, demorar tanto para me atender. Você só abre a mesa e fecha. É, Então, você já sentiu, né? Você fez até você, já, uhum, entendeu? Menina, isso me dá um ranço, que na maioria das vezes nem respondo, entendeu? Porque assim, e aí se a pessoa insiste, eu hoje eu falo, como boa escorpina, eu falo, olha, eu não dou desconto. Se a pessoa não tem condição financeira de fazer a troca financeira, eu faço a mesa de coração e por amor. O meu trabalho não tem desconto, o meu trabalho é amor, entendeu? Então, uhum, assim, eu não tô, é, eu não tô vendendo um quilo de batata. uhum, E eu acho que assim, nem um quilo de batata eu não peço desconto. Sabe quanto uhum, desconto? Quando eu entro numa loja e eu vou comprar, por exemplo, eu compro, sei lá, que nem uma semana retrasada. Eu entrei numa loja e eu comprei lá 3 vestidos para minha tia. Ela estava precisando trocar lá, precisava de um tecido especial. E eu paguei uma loja, né, numa situação. E eu comprei no Pix, paguei à vista aqueles 3 vestidos. sim, por que não? Aí eu falei para ela, eu falei, tem um desconto? Você me dá um desconto se eu pagar pagando no Pix? Aí ela fez assim Uhum, com todo amor e carinho. Claro, ela me deu o desconto do que eu só teria pago se uma pessoa teria pago no cartão de crédito em 3 vezes. Ela está recebendo uhum, à vista e eu estou pagando à vista e está tudo certo. Eu acho que isso é uhum, o ponto.
Agora, se eu entro numa loja, está em liquidação, o vestido é 100, eu estou pagando 50. Você acha que eu vou pedir desconto? Eu acho que é uma ofensa, né? A gente tem que saber quando a gente pede desconto, Sim, né? sim. Eu Quando acho compra em quantidade, né? Agora, perguntar do Pix virou normal. Isso eu aprendi esses 2 meses que eu estava aí no Brasil, eu sempre perguntava: "No Pix sai quanto?". porque o Pix é dinheiro, o Pix ele não É, paga dinheiro vivo. diferente de você pagar, por exemplo, no débito. No débito ainda você cobra, paga a taxa. No Pix não, então é dinheiro vivo. A gente, Uhum. o Pix é uma segurança de não andar com dinheiro na mão. Oh, Então, sim, existem coisas que a gente vai aprendendo, Elza. Então, eu falo que assim, quando a gente está se conectando nessa energia, é cada vez mais, e cada vez mais, tá? Eu falo isso para você e falo isso para as meninas, a uhum. conexão da mesa, a conexão dos mestres, ela vai aflorando a nossa intuição, Ah, tá. tá? Então, e quando a gente é teimosa e a gente atropela isso, a gente quebra a cara. Tipo assim, sabe quando acontece e depois você fala, mas eu te disse. A nossa consciência mesmo fala para nós. Eu te disse, você fez o que você quis. Entendeu? Uhum. É, E o que você pode fazer antes de você fazer uma consulta com alguém, quem for trabalhar com isso e for consultar alguém que não conhece, você pode sim e deve abrir a mesa antes e perguntar se aquela pessoa é divina, você tratar ela com a mesa. Isso você Tá. pode. Se por um acaso é uma pessoa com esta carga negativa, a mesa vai virar, vai responder para você que não é divino você cuidar dela. Aí você pergunta, ela deve procurar um outro tipo de atendimento espiritual? A mesa vai responder que sim. E é isso que você vai responder para a pessoa, entendeu? Isso pode acontecer, tá? Ah, eu estou falando sobre isso porque a gente tem aí, tinha 20 minutos para estar conversando, e eu acho, e assim, não dá para a gente abrir e falar sobre a fraternidade e as ferramentas em 20 minutos, tá? Não, não dá. Então, são para as 10. Eu. Elza, você tem alguma dúvida que possa ser a dúvida das meninas de hoje do que a gente conversou? Eu tenho uma pergunta geral, mas pode ficar para a próxima, que Pode como ela permaneceu na minha memória, eu vou perguntar. perguntar. Se essa mesa divina, maravilhosa, com tão poucas pessoas a conhecerem aqui no planeta Terra, a me dá um sentido de, nossa, quanto trabalho que a gente poderia fazer, né, para melhorar as coisas, mas a porcentagem acho que não é essa a pergunta. O que que os mestres esperam da gente como operadora? Porque isso é uma ferramenta incrível, mas a divulgação, muitos estão prontos, mas apenas tem talvez 2% aí, nem isso. O que que é para eu não ficar sobrecarregada com essa responsabilidade, que eu vou querer consertar tudo, né? Você não me conhece nesse ponto de profissional. Então é por isso que eu estou meio que perguntando isso, qual é a expectativa, qual que é a minha expectativa, qual deveria ser, né? Porque é uma coisa deste tamanho, Eu te esse falo que esse trabalho lindo que você faz 4, 5 vezes por dia. eu te falo que é assim. Eu te falo que é entrega, é confiar. Entrega. Tá, É confiar. Você simplesmente confia neles. Você simplesmente confia nos mestres. Então, por exemplo, simplesmente confia como você confiou quando você
conheceu e quando você começou a fazer a fraternidade, por exemplo, Sim. né? Sabe que hoje teve uma menina eu acho que era da sua turma, que ela me chamou, eu fiquei surpresa. Ela mandou mensagem assim: Rô, sonhei com você e com os mestres. Vai abrir um raio? Nossa, que legal. Eu falei: vai abrir um raio. Vai abrir um raio dia 2 de março, vai abrir um raio rosa do Mestra Rovena. Ela fez ela mandou uma exclamação assim no WhatsApp. Eu falei: você quer que eu mande sobre as informações? Ela falou: eu quero todas, porque eu fui chamada. Olha isso. Nossa, que lindo. Entendi. Você entendeu? Então, assim, Uhum. nunca mais essa menina me chamou. Eu não sei se ela está trabalhando com a mesa ou não. Porque, assim, é interessante de cada curso, é como se eu tivesse um aluno que ficasse. É muito interessante isso. Né? Da tua turma ficou você, de Ficou metade. Tinha 12, nós somos 6, do raio azul para o raio amarelo. da tua turma da mesa, ficou você. Ah, da minha turma da mesa, eu achei que as meninas, bom, eu só lembro da Su, né? As outras eu não lembro. Né? Então, assim, A mas Su já era operadora, né? não, a Sueli já era da fraternidade. A da fraternidade, tá? Então, assim, de cada curso de mesa que eu dou, fica uma pessoa. É muito interessante. Eu sei lá, não me lembro quantas turmas. Agora eu vou contar aqui quantas turmas da mesa que eu já dei. Mas fica uma. E de vez em quando essa uma volta, né? Ou alguma turma e tal. É, ou do reiki também, quando eu dou, fica uma aluna, às vezes, das minhas turmas de reiki. E é muito interessante, porque é esse contato e e as perguntas e esse evoluir e o estar junto, sabe? É uma coisa que começa a fazer parte, a gente faz uma parte de Da vida da gente, é. uma da vida do outro, Sim, eu sabe? senti muita falta quando nós paramos nas férias. É interessante isso, né? Uhum, Então, muita. aí você vê que são os mestres que colocam, né? É aquilo que eu te falei, eu pensei, eu refleti muito quando a Tânia abriu essa turma, né? Totalmente híbrida com três. Foi a primeira vez, porque normalmente o que ela teria feito? Ela teria jogado para mais um mês, e se ela tivesse jogado essa turma para março, pode ter certeza que teria no mínimo mais umas 4 pessoas, Nossa, porque está no meio do carnaval. verdade, verdade. Sempre que tem curso no meio do carnaval, são cursos incompletos. O pessoal não vem. Tanto que eu estava falando hoje para minha amiga. Amanhã é alguma coisa que só acontece e eu fui olhar minha agenda do ano passado, eu guardo minhas agendas. A minha agenda do ano retrasado. E assim, amanhã e quinta-feira eu não tenho atendimento. Tá tudo cancelado. Porque é Melhor, né, Rô? Em volta do carnaval. véspera de carnaval. Mas assim, quando teve todo mundo reclamando que Natal, Ano Novo, janeiro inteiro, fevereiro inteiro, estava sem paciente, sem cliente, você viu, você acompanhou como é que tava como é que tá a minha agenda, né? Quatro É. atendimentos todos os dias, de 3 a 4 atendimentos todos os dias, direto, né? Vai ser os 2 primeiros dias desse ano que eu não vou ter atendimento, entendeu? E eu só me toquei disso agora há pouco, porque eu fui fazer um agendamento com uma amiga minha, que ela vai vir fazer É. um apartamento que eu vou vender, e aí ela falou: "Pô, como é que você tá?" Eu falei: "Rê do céu, eu não tenho atendimento." Essa Então, coisa, a outra coisa que você deve fazer para ti mesma, né? esses Então, dias aí de folga. mas aí é o curso.
E assim, existe um objetivo nesse curso de vocês. Sim. Existe um aprendizado gigante nesse curso aqui de vocês três, comigo e eu com vocês. Entendeu? Enorme, Rô, porque a primeira vez que eu fiz a mesa, já aprendi muito mais nesta vez, eu não estava pronta. E com as meninas também. Eu tenho certeza que vai acontecer e tem que acontecer alguma coisa incrível e vai acontecer Uhum. nessa teia. Pelo E carnaval, né? e vamos pular aí terça-feira que vem, né? Que é carnaval. Ai, Então, puder estar aí. Eu adoro carnaval antigo. então vamos. Marchinha. Espero as meninas lá da Casa de Bruxa consigam subir as aulas para vocês verem e estudarem. E aproveitem para estudar um pouquinho aí a apostila e os mestres, tá bom? Gratidão. Mil beijos, boa noite, que os mestres estejam com você e a hora que as meninas virem a aula, com elas também. Milhões de beijos, boa noite. Beijos, boa noite, Rô. Bom carnaval. Amanhã você me conta se você, depois que você fizer o exame, tá bom? Ah, contos. Ah, é quinta-feira. Ah, você me Pode manda, deixar, tá? beleza? Beijo. Conto sim. Beijo. Boa noite. Boa noite, querida. Tchau.